A gente vive em uma geração onde é cada vez mais comum ver famílias sendo abaladas. Casamentos desgastados, pais e filhos distantes, pessoas morando debaixo do mesmo teto, mas vivendo como estranhos. E isso me faz lembrar de uma coisa muito importante. A família, o casamento e os filhos são projetos de Deus. E talvez seja justamente por isso que existe tanta guerra dentro dos lares. Porque tudo aquilo que Deus cria com propósito, o inimigo tenta destruir. E sabe o que eu tenho aprendido ao longo da caminhada? Uma família sem Deus como base é como uma casa sem alicerce. Pode até permanecer de pé por um tempo, mas quando vêm as tempestades, fica muito mais difícil. E eu não estou falando de uma família perfeita, porque talvez ela nem existe. Toda família enfrenta dias difíceis, todo casamento passa por desafios. A diferença está em quem sustenta esse relacionamento. Às vezes a gente vê pessoas muito comprometidas com a obra. Servem na igreja, têm ministério, estão no altar, mas dentro de casa falta paciência, falta perdão, falta diálogo, falta presença. E a nossa vida espiritual não pode existir só da porta da igreja para dentro. Ela precisa começar dentro de casa. Porque é dentro de casa que o nosso caráter é colocado à prova. É dentro de casa que a gente aprende a amar quando ninguém está vendo. E eu tenho aprendido a priorizar cada vez mais a minha família. Por quê? Porque no final das contas, são eles que permanecem do nosso lado. É dentro de casa que está o meu marido, a pessoa com quem eu compartilho a vida. As alegrias, as preocupações, os sonhos, as lutas. E eu acredito que o casamento precisa ser esse lugar. Um lugar onde existe confiança, onde existe verdade, onde existe liberdade para dizer, hoje eu não estou bem. Porque se a gente não consegue conversar dentro da própria casa, alguma coisa precisa ser tratada. O nosso lar precisa ser esse lugar de descanso, não um campo de batalha. E aqui eu estou falando como mulher, mas isso vale para os dois. Cada um precisa entender a responsabilidade que Deus confiou dentro do casamento. Não para competir um com o outro, não para disputar quem manda mais, mas para caminhar na mesma direção. Porque o que a gente mais vê hoje são casais que vivem juntos, mas não caminham juntos. Existe uma distância, existem segredos, falta de diálogo, falta de sinceridade, falta parceria. E aos poucos, o relacionamento vai se desgastando. O meu casamento também nunca foi perfeito, assim como o de ninguém é. Mas eu aprendi uma coisa. É muito mais fácil quando a gente quer mudar o outro, né? Difícil mesmo é pedir para Deus começar mudando a gente. Porque muitas vezes, antes de transformar o relacionamento, Deus quer transformar o nosso coração. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos destrói. E quando eu leio esse versículo, eu penso que edificar uma casa não acontece de um dia para o outro. É uma construção diária, feita de escolhas, de perdão, de renúncia, de diálogo e de oração. Então, se hoje existe algo quebrado dentro da sua casa, não desista. Comece permitindo que Deus trate primeiro o seu coração. Porque quando a gente se conecta com a fonte certa, que é Deus, a gente aprende que casamento não é um cabo de guerra. Não é um tentando vencer o outro. É os dois caminhando lado a lado, lutando juntos, crescendo juntos e vencendo juntos. Porque no final, uma casa pode até resistir por um tempo, mas sem Deus como alicerce, ela não se sustenta. Amém? Recebe essa palavra, fica na paz e permanece.